Boa tarde, povo de Deus. Vamos começar essa live nessa tarde sobre o poder do jejum, né? Glória a Deus, aleluia. Pela vida de cada um de vocês que estarão aqui participando comigo. E essa live aqui é para esclarecer, né, essa chave poderosa, né, do jejum. E vamos estar meditando agora, né? Vamos primeiro fazer uma oração, amém? Glória a Deus. E nós vamos dar continuidade, porque é mais um estudo do que uma live, né? Uma pregação, né? É um estudo, é um ensinamento sobre o poder do jejum, né? Vamos estar orando primeiramente aqui, antes da gente iniciar, amém? Querido Deus, eterno Pai, amiga Espírito Santo, te convido agora. Tu és bem-vindo neste momento, amiga Espírito Santo. Toma total liberdade. A primazia dessa live agora, no nome de Jesus. Pai, eu convido agora a unção de mestre, no nome de Jesus, Senhor, meu Deus, que vai ser ministrado agora esse ensinamento, Pai, sobre o jejum. Senhor, dai-me entendimento, sabedoria, venha falar com cada um, venha abrir o entendimento de cada um, no nome de Jesus. Amém? Então tá. O texto básico, né, que eu peguei para ensinar para vocês sobre o poder do jejum vai se encontrar em Lucas, capítulo 5, versículo 33, que vai falar assim: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Aí Jesus respondeu assim: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Então Jesus estava falando ali para eles que naquele momento eles não precisariam jejuar, porque o Senhor estava junto com eles ali. Mas quando ele fosse tirado do meio daqueles discípulos, do meio do povo, eles iam precisar jejuar. Então ia chegar um tempo que ia ser necessário eles virem jejuar. E aquele povo estavam sem entender, né, o porquê de uns jejuarem e outros não, porque os discípulos de João Batista jejuavam, mas os de Jesus não jejuavam. Mas porque Jesus estava com eles, Jesus operava um milagre, o próprio Deus estava na terra. Mas chegou um momento que Jesus ele teve que subir, então nós estamos aqui hoje. Então nós precisamos ter uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus. E hoje muitas pessoas quase não têm essa arma, não faz essa arma espiritual, porque o jejum ela é uma arma espiritual. Não basta só a gente ler a Bíblia, orar, mas nós também temos que ter essa arma, essa prática do jejum. E por que, irmã Brenda, que eu vou jejuar? O que isso vai causar em mim? O jejum, ele vai mortificar a tua carne. O jejum, ele vai te levar a níveis mais altos com Deus, de intimidade. O jejum, ele vai mortificar a tua carne. E com o jejum, você vai ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Você vai ter mais clareza, você vai ter mais percepção das coisas. Através do jejum. O jejum ele vai aumentar o teu odre espiritual. Não tem como o Senhor colocar um vinho novo em odres velhos. Quando você jejua, você aumenta o teu compartimento espiritual para receber mais de Deus, mais daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Com o jejum, você fica mais sensível à voz do Espírito Santo. O jejum, ele vai te trazer clareza, ele vai te trazer percepção. O jejum, ele vai te dar direcionamento, vai trazer resposta de Deus para a tua vida. Por exemplo, muitas vezes você está ali querendo uma resposta de Deus. Você quer que Deus fale com você. E você não está conseguindo entender, parece que está tudo embaraçado, parece assim que está bloqueado. O que você faz? Vai jejuar. Senhor, eu vou jejuar aqui hoje, eu vou abrir um jejum aqui de tal dia, de tal hora. Eu quero que o Senhor traga resposta. E no decorrer desse jejum, o Senhor ele vai trazer uma resposta para ti. Porque você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Agora tem pessoas que não querem mais essa arma espiritual. Querem um avivamento, querem transbordar, querem o sobrenatural de Deus, mas não querem pagar preço.
não querem mais romper em níveis mais altos. Nós vivemos, igreja, numa geração de um povo que não quer mais pagar preço. Um povo que está acostumado com raso. Um povo que é tudo cronometrado. É só aquele pouquinho, é só aquilo. Mas você que quer algo mais, além, você que já teve seu DNA transformado, você não se contenta mais com o raso. Irmãos, eu estou numa atmosfera que eu não me contento mais com a frieza dos últimos tempos, não. Não é qualquer louvor que me satisfaz. Não é qualquer palavra, não é qualquer lugar. Porque quando você chega a um nível mais alto, você já não se contenta com o raso. E o jejum, ele vai te proporcionar isso. Eu vivo uma vida de jejum mesmo. Por quê? Porque eu quero cada vez mais do Senhor. Então, se você quer algo na sua vida e que você não está tendo resposta, que as coisas não mudam, eu te indico a jejuar. Eu te indico a jejuar. Aqui o povo estava falando para Jesus, aqui os discípulos de João Batista. Por que os discípulos de João Batista jejuam e os teus discípulos não jejuam? Lucas 5:33 vai falar. E Jesus vai responder. Vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com ele? Jesus era o noivo ali, ele estava com ele, com aqueles discípulos. Então, aqueles discípulos não precisavam jejuar naquele momento. Mas ele falou que ia chegar o momento que o noivo seria tirado do meio deles. Então, sim, eles iam jejuar. E esse tempo é hoje. O tempo é hoje. É hoje que é o tempo da gente jejuar. Porque o jejum é uma arma espiritual. A gente ora, a gente lê a palavra, mas temos também que ter o jejum. Amém? Outra base bíblica. Mateus 6, 16, 18. Deixa eu falar para você aqui o que diz. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes, desarrumados, a fim de que pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, Jesus está falando aqui, olha, quando vocês jejuarem, não mostra-se triste, não vai ficar descabelado, não vai ficar triste falar que está jejuando. Tem gente que jejua para se aparecer. O jejum não é para se aparecer. O jejum é algo para você ter intimidade com Deus. Porque o jejum, pega essa chave aqui. O jejum, ele não muda Deus. Quem ele é, nada. O jejum, ele vai mudar eu e você. O jejum, ele é para mudar eu e você. Não vai mudar Deus em nada. Tá bom? Então, quando a gente jejuar, a palavra do Senhor aqui em Mateus 6, 16 e 18, vai falar que quando você jejuar, você não se mostre triste que está jejuando. Porque tem gente que se exibe, não se arruma, tá ali triste. Fulano, tu vai comer alguma coisa? Não, quero não. Ai, eu tô jejuando aqui. Ai, eu tô até com fome. Não, Deus não recebe esse tipo de jejum. Agora, tem gente que pergunta assim, irmã Brenda, eu tô jejuando, eu posso falar que estou em jejum? Tem muitas pessoas que dizem assim, que a gente não deve falar quando a gente está em jejum. Mas eu falo assim, olha fulano, eu não vou poder comer, porque eu tô num propósito, no jejum, amém? Porque como é que a pessoa vai saber se você está em jejum ou não? Como é que a pessoa vai saber se você pode comer? Se você está no jejum, você tem que falar para sua família, você tem que falar para o seu marido, para o seu filho, com quem você mora. Olha, fulano, eu não vou almoçar hoje porque eu estou num propósito, não posso comer. Porque então as pessoas vão pensar que você está doente, você está doido. Entendeu? Você pode sim falar para aquela pessoa que está ali ao seu lado. Mas você não vai falar para o bairro todo, sair e falar para todo mundo para se mostrar que está de jejum. Amém? Então, essa é uma das chaves bíblicas. Então, o que o jejum vai fazer em nosso DNA? O jejum, ele vai aumentar a nossa sensibilidade, a nossa percepção.
Com o jejum vai aumentar a clareza espiritual para você ouvir a voz de Deus. O jejum ele vai te dar mais autoridade no nome de Jesus. Amém? E tem outra pergunta que as pessoas falam assim: mas quando eu estou de jejum, eu posso ter relação sexual com meu esposo? Isso é uma pergunta que muitas pessoas perguntam. Ai, quando eu estou de jejum, eu não vou ter relação com meu esposo porque eu estou no jejum. Olha, o jejum é um jejum de comida. Se você está fazendo um jejum sem alimento, então não tem nada a ver de você ter relação com seu esposo. Você pode ter com a sua esposa ou com o seu esposo quando você estiver de jejum. Mas a palavra do Senhor fala assim, ó, 1 Coríntios 7, versículo 5 vai falar assim: não se recusem um ao outro, exceto por um certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, une-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, em 1 Coríntios 7, versículo 5, vai falar que se você entrar em propósito de jejum e oração, o jejum a gente não se alimenta. Mas se você quer se dedicar mais a uma oração mais profunda, você quer se abster, consagrar o seu corpo, você pode sim se abster da relação sexual por um tempo. Mas não por muito tempo. E você tem que conversar com seu esposo, com a sua esposa, e falar assim: olha, eu vou entrar em propósito de jejum, e durante essa semana ou esse período, a gente não vai ter uma relação, porque eu coloquei isso no meu jejum. Aí tudo bem, amém? Mas se você está no jejum, que só é de alimento, que você não vai comer, que você não vai beber água, não tem problema nenhum você ter uma relação. Amém? Porque você não se absteve da relação sexual. E em 1 Coríntios 7,5 vai falar que não devemos se privar um do outro. Porque tem gente que faz propósito de jejum e fala: eu vou ficar um mês sem ter relação com meu esposo, com a minha esposa. Você está dando legalidade pro diabo entrar. Porque se seu esposo for daquele que não entende, ele vai o quê? O diabo vai setar ele. E o Senhor ainda fala aqui, ó: una-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Porque tem gente que não tem domínio próprio. Amém? Ah, irmã Brenda, mas eu quase não sinto essas vontades porque eu jejuo muito. Mas mesmo assim, você tem que se esforçar para satisfazer o seu esposo e ele você. Para que o diabo não venha entrar e dar legalidade. Amém? Então, se você estiver de jejum, você pode sim ter relação. Isso é uma das perguntas que sempre chega. Ai, porque eu estou de jejum, não vou ter relação. A não ser que você fez voto, um propósito de passar um tempo orando. Uma semana, um mês, aí já é diferente. Mas se você está fazendo um jejum só de comida, que não vai comer, ou de água, alguma coisa, você pode ter tranquilamente, tá? Você pode fazer tranquilamente, tá bom? Então, para que serve o jejum? Para que serve o jejum? Primeiro, você fica mais próximo de Deus. Jejum é uma forma de adorar a Deus e nos deixar mais sensível para ouvi-lo, o Espírito Santo. Como eu falei, um dos motivos de jejuar é esse. A gente fica mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você fica um tempo sem comer, você fica um radar. Você fica um radar espiritual. Passou um negócio aqui, você já tá... Você consegue detectar as coisas. Você consegue ver além do natural. Quando você está de jejum, você enxerga as coisas assim mais além. Você fica uma antena no mundo espiritual. Uma antena, assim, capta tudo. Você olha para aquela pessoa, você já vê assim, não, aquela pessoa não está normal. O diabo está usando essa pessoa aqui. Não, isso aqui não foi ele falando, foi o diabo soprando. Você detecta, porque o jejum te deixa sensível. Amém? O jejum, ele te deixa sensível, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa, nos dá domínio próprio, mortifica a nossa carne. O jejum, ele mortifica a nossa carne. 1 Coríntios 6,12. Eu não vou poder estar falando toda a referência, gente, porque é muita coisa, mas depois eu posso estar passando para você estudar aí na sua casa. Só me pediu aqui no direct, tá? Que eu mando para você está estudando aí na sua casa. Outra coisa que o jejum faz para libertação e milagre. O jejum, ele traz libertação e opera em milagre.
Jejuar e orar nos ajuda a vencer batalhas espirituais, porque aprendemos a confiar e depender mais de Deus. Esté jejuou antes de ir falar com o rei, para resolver problema que parecia impossível. Esté, ela fez um jejum de 3 dias. Ela convocou aquele povo, a nação, para jejuar quando chegou o decreto até ela de que iria acabar ali com os judeus. Então ela se posicionou de ir até diante do rei. Mas só que naquela época, para ir diante do rei, não era assim não, chegar e entrar, porque se tu chegasse ali, de cara ali adentro, diante do rei, tu poderia morrer. Se o rei não coisasse o cetro dele para você, a pessoa morria. Então Esté, quando chegou essa causa impossível até ela foi o quê? Convocou um jejum antes de ir falar com o rei. E ela ficou 3 dias de jejum ali, sem água, sem alimento, junto com aquele povo. E Deus, ele deu vitória para Esté. Você pode ler em Esté, capítulo 4, versículo 15 e 17, que vai falar sobre essa história, sobre essa situação e tudo aquilo que aconteceu no decorrer. E outra coisa, o jejum também serve para obter resposta de Deus, como eu falei. Atos 13, 2 e 3, Deus ele falou com as pessoas ali enquanto jejuavam, né? Então, quando a gente está jejuando, o Senhor ele vem trazendo resposta, o Senhor ele vem trazendo direcionamento. Às vezes você quer algo de Deus e você não sabe como fazer. Às vezes você quer abrir uma empresa, você quer ir trabalhar em certo lugar, ou você quer uma direção de como operar em tal coisa, de como fazer esse negócio dar certo, e você ainda não está tendo aquela instrução. Mas através do jejum, o Senhor ele vai te dar um direcionamento e você vai poder sim ouvir e ter a clareza, a percepção daquilo que Deus vai estar te orientando. E com isso você vai seguir no caminho certo, na orientação certa que Deus irá te dar. Se você não está conseguindo fluir em algo, se você quer abrir uma empresa, se você quer fazer algo e você não está conseguindo, faça um jejum. Senhor, me dê direção, como é que eu devo efetuar isso, como é que eu devo fazer, me dá estratégia para fluir nesse trabalho, para fluir nesse negócio, me direcione se eu devo ir por a direita ou pela esquerda. O Senhor ele vai trazer resposta para você, amém? Então o jejum ele tem tudo isso. O jejum é uma chave poderosa, no nome de Jesus, é uma chave poderosa, amém? O jejum também, ele traz arrependimento, porque ele vai mortificar a nossa carne. Se você é uma pessoa que você é muito orgulhoso, que você tem um coração muito duro, que você é muito soberbo, que você não está conseguindo fazer com que isso saia de você, que você já tentou de todo jeito, mas, ai Senhor, eu não consigo mudar esse meu jeito, eu já orei, mas parece assim que esse negócio ainda está aqui. Jejue em prol disso. Senhor, quebra meu orgulho no decorrer desse jejum. Senhor, tira a soberba, tira a irritabilidade. Senhor, eu sou muito desimpaciente com certas coisas. Tira isso de mim. Então, faça um jejum que o Senhor vai mortificar a tua carne. E Ele vai trazer libertação para você nessa área, né? Em Jonas 3, versículos 5 e 9, quando o povo de Nínive ouviu o profeta Jonas, o povo se arrependeu e foi proclamado um jejum para pedir perdão a Deus e consertar as coisas. Quando Jonas foi até Nínive para proclamar ali aquilo que o Senhor já tinha determinado para aquele povo, para aquela cidade, o rei, ele já foi logo se colocando assim, se prostrando no chão, pegando pano de saco, rasgando as vestes, mandou o povo jejuar, até os animais, para trazer arrependimento, para Deus vir, né, mudar aquela sentença. E quando eles convocaram esse jejum, o Senhor mudou a sentença. O Senhor ele não quis mais destruir aquela cidade, aquele povo, porque houve arrependimento. E o jejum ele traz arrependimento. Ele transforma a nossa vida. Ele vai transformando o nosso DNA. Ele vai transformando, vai mudando isso em nós. Amém? Então, e quais são os tipos de jejum? Bom, tem o jejum normal, né? Que você só vai beber água e não vai comer nada. Você pode fazer esse jejum, né? Que você fala assim para Deus: Senhor,
hoje eu vou começar esse jejum, eu só vou tomar água, vou iniciar aqui um exemplo 3 horas, vou ficar até 10 da noite, só tomando água, não vou comer nada, em prol dessa causa, em prol disso. E lembrando que quando você iniciar um jejum, você determina o início e determina o final. Porque tem muita gente que faz errado. Ai, Senhor, hoje eu inicio esse jejum e vou ficar até a hora que eu conseguir, que o Senhor me permitir. Isso não é jejum. Você tem que determinar a hora e o fim. E sempre começar com uma oração, né? Explicando para Deus o porquê daquele jejum. Senhor, não vou beber água, vou iniciar meu jejum agora, porque eu quero que o Senhor venha falar comigo nisso. Eu coloco essa causa, preciso de libertação nisso. Vai falando para Deus aquilo que você precisa. Amém? E você vai determinar o horário. Outra coisa, faça conforme você consegue. Tem gente que quer fazer igual o fulano, igual o ciclano, mas o fulano, o ciclano já vem jejuando há muito tempo. Então você tem que fazer conforme você aguenta. Se você está começando a jejuar agora, faça conforme você aguenta. Se você não tem costume de ficar muito tempo, faça de 3 horas, faça de 4 horas, aquilo que doa em você. Porque o jejum que Deus recebe é aquilo que dói. Ah, eu vou ficar aqui 1 hora. Mas não doeu nada. Isso aí não é jejum. Você tem que fazer um jejum que doa na sua carne. Aquele que você tá lá, tá morrendo de fome, mas tá lá. Entendeu? Isso que é o jejum. O jejum que Deus recebe é esse, que dói. Né? O jejum que dói. E outra coisa, durante o jejum, não vai ficar fazendo outra coisa. Porque tem gente que abre um jejum, vai falar mal dos outros, vai brigar, vai discutir. Cachorro passou na perna. Ai, Satanás, esse cachorro. Chuta o cachorro. Isso não é jejum, gente. Você quebrou o jejum. O jejum você tá ali. Sabe, a pessoa tá falando um monte de coisa, o cachorro latindo e você tá lá, na santa paz do Senhor. E outra que você, durante o jejum, tem que se dedicar à oração e à leitura da palavra. Tem gente que abre o jejum e fica lá no celular, na rede social, mandando mensagem. Não, o jejum é para você se conectar com o céu. É um tempo dedicado para você e Deus. Ah, irmã Brenda, mas eu trabalho, eu estudo, e aí como é que eu vou fazer o jejum assim? Bom, você tá ali fazendo as suas coisas, mas se conecta com o céu. Tá na sua casa, arrumando a casa, coloca um louvor, fica louvando, fica orando em pensamento, ora em línguas, fica todo tempo conectado com o céu, vigia bastante. Se for no trabalho, tira um período, vai lá no banheiro, dá uma orada, ou então ora na mente, mas todo tempo conectado com o céu. Amém? Isso que é o jejum. Não é abrir o jejum e fazer um monte de coisa e pronto. Não. E quando você for terminar o jejum, chegou ali o momento de você entregar, você vai orar. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me sustentou, né? Aqui eu entrego esse jejum. E vai orando ali, agradecendo a Deus por aquele período. Tá bom? Também tem um outro jejum, que é o jejum total. O jejum total você não vai comer e você não vai tomar nada. Amém? O jejum total você não vai beber água, você não vai comer, você vai ficar sem nada, no seco mesmo, tá? É um período que, isso aí eu aconselho para aquele que já está há bastante tempo mesmo, que já está acostumado, tá? Se você tomar remédio, se você tem algum problema de saúde, não faça, né? Faça devagar, tá? Então tem esse tipo de jejum, que você não come, que você não toma nada, tá? E também tem o jejum parcial, que é que você pode tomar só água, suco, Gatorade, água de coco, né? Você fala assim, eu vou tomar aqui café sem açúcar, eu não vou comer, mas eu vou tomar só líquidos. E você pode tomar só líquidos, né? Ou então tem aquele jejum que você fala assim, Senhor, eu vou ficar 1 mês sem comer algo que eu goste muito. Por exemplo, se você gosta muito de chocolate, você pode falar para Deus que você não vai comer chocolate durante aquele período. E você vai ficar aquele período todo sem comer chocolate, sem comer aquilo que você gosta. Daniel, ele fez um jejum parcial, ele comeu só frutas, né, durante um bom tempo, né? Daniel 10, versículo 2 e 3, né? Você pode depois meditar. Então Daniel, ele fez 21 dias ali só comendo frutas, legumes, né? Ele tirou ali muita coisa gostosa. Então você pode estar tirando muita coisa que você gosta,
né? Eu tô num período aí que eu não posso comer pizza, eu não posso mexer salada, refrigerante. Eu tirei muitas coisas por 21 dias, né? Que eu gosto. Então é isso que a gente vai fazendo, né? Porque se você quer mais de Deus, você tem que dar mais para Ele. Porque tem gente que quer mais de Deus, mas não quer fazer nada. Então, se você sacrificar a sua carne, o Senhor, Ele vai ver ali seu sacrifício e Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Você aumenta a sua sabedoria, o discernimento, a percepção das coisas, a clareza das coisas. Porque o Senhor, Ele vai dando cada vez mais para você. Você fica mais sensível ao mundo espiritual. Você vai ficando assim mais sensível à voz do Espírito Santo, mais perceptiva para as coisas ao seu redor, para as pessoas. Tem muita coisa que você vai ver e você vai perceber que aquilo não é normal, que não é Deus falando ali através daquela pessoa, que aquilo ali não era aquela pessoa, mas tinha algo por trás. Você vai ficando assim um radar no mundo espiritual, né? Então você tem que fazer um jejum com cautela. Também não vai fazer um jejum que você vai passar mal. Se você não tem esse hábito, se você não tem esse costume, você tem que fazer conforme, né, você aguenta, tá bom? Conforme você aguenta. E se você toma algum remédio, se você tem algum problema de saúde, passe com seu médico, pergunte quantas horas você pode ficar de jejum. E coloca, né, também aí no jejum a sua cura, né? A sua cura aí no nome de Jesus. Né? Porque para Deus nada é impossível. O jejum também serve para isso. É cura, é libertação. Amém? E agora eu vou falar para vocês o jejum que Deus não recebe. Em Isaías 58:3 vai falar assim. Vamos meditar aqui rapidinho. Isaías 58:3 vai falar assim: o povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando. Olha só o jejum que eles faziam, o jejum de tolo. E chegam até bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Porque aquele povo estava de jejum, mas estava brigando, estava batendo, estava discutindo. E o jejum não é isso. O jejum é algo para a gente ficar mais íntimo do Senhor. É uma comunhão com Deus. É um tempo de comunhão. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente e que tirem de cima deles o peso que os fazem sofrer. Que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos e que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, o jejum que agrada a Deus é o quê? Que a gente venha ser solidário, que a gente venha ser bondoso, não que a gente venha ficar discutindo, brigando, fazendo coisas que não vão agradar ao Senhor. Então, durante o jejum, é isso que nós temos que ser. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que venha se preocupar com as outras pessoas. Isso se chama amor ao próximo. Isso se chama amor, porque tem muita gente que ora, que jejua, que paga preço, mas não tem amor. Então, nós temos que ter amor, nós temos que como é o nome da palavra? Se comover com aquela situação daquelas pessoas, né? E ter bastante vigilância. E ele ainda fala que a gente venha colocar em liberdade aqueles que estão presos em cadeias, em grilhões. Então, o jejum ele vai nos proporcionar essa autoridade, essa ousadia para libertar aqueles que estão em cativos espiritualmente, em cativeiros espirituais. Porque com o jejum a gente adquire autoridade. Se você quer ter uma autoridade para expulsar demônio,
para operar, né, ali na libertação, tem que ter o jejum. Porque se você não jejuar, você não vai adquirir essa autoridade. Você não vai adquirir. Porque para a gente chegar a exercer, a gente tem que ter, né, essa vida de jejum, essa vida de vigilância, essa vida de consagração, essa vida de comunhão com o Senhor Jesus, né? Então, que nessa tarde, essas palavras, esse ensino aqui, possa trazer para você uma clareza. E que você venha, a partir de hoje, né, ter esse hábito de jejuar. Outra coisa também, compra vitamina para você tomar. Porque quando a gente começa a jejuar, a nossa imunidade, ela dá uma caída, tá bom? Então, você tem que comprar um suplemento aí, uma Lavitan, umas vitaminas aí para você, né, ir tomando no decorrer do jejum. Porque com o jejum a gente perde alguns nutrientes do nosso corpo, do nosso organismo. Então, quando a gente toma uma vitamina, ela vai repor, amém? Vai repor aquilo que a gente vai estar perdendo ali no momento do jejum. Então, começa a comprar um suplemento, umas vitaminas. E começa a jejuar aí a partir de hoje. Se você não tem esse hábito, começa a jejuar aí. Porque você vai ver muita coisa mudar na sua vida. Quando você cria esse hábito, quando você começa a jejuar, você vai subindo de níveis. O Senhor, ele vai aumentando o teu compartimento espiritual. E você vai gerando cada vez mais intimidade, vai crescendo em autoridade, vai saindo de níveis rasos e vai para mais profundos em Deus. Amém? Então, que nessa tarde você seja abençoado, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua casa, e que esse ensinamento possa abrir cada dia mais o teu entendimento, e que a partir de hoje você seja levado pelo Espírito Santo a jejuar, a consagrar cada vez mais a sua vida, para ficar íntimo do Senhor, porque o jejum, ele não vai mudar a Deus em nada. O jejum é para mudar a gente, para tirar a arrogância, para tirar a soberba, para tirar ali tudo aquilo que não agrada a Deus, para nós ser mais sensível, crescer em autoridade, crescer em intimidade com o Senhor. Amém? Então, que o Senhor abençoe sua vida, que Deus abençoe. Espírito Santo, obrigado por essa live, por essas palavras. Que essa live, Senhor, venha falar grandemente com cada vida. Aqueles que estão aqui, aqueles que vão assistir uma outra hora. Aonde essa live chegar, Senhor, que o Senhor venha abrir o entendimento. Que o Senhor venha incentivar ainda mais, Senhor, essas pessoas, Senhor, a romperem em águas mais profundas, em níveis mais altos, Senhor, contigo. Essas pessoas, Senhor, venham sentir fome e sede, Pai, pelo jejum. Uma arma poderosa, Senhor. E aquelas que começarem, Senhor, a jejuar, que venha crescendo cada dia mais em intimidade com o Senhor. Traz clareza, traz discernimento, traz percepção, Senhor, para cada vida, Senhor, meu Deus. Ajude aquelas, Pai, que irão começar, que ainda não tem um hábito. Vai fortalecendo, vai dando estrutura espiritual, Senhor. No nome de Jesus, eu profetizo a partir de hoje, Senhor, que aquelas que não conseguiam jejuar mais, pessoas que não estavam mais conseguindo, Senhor, jejuar, Pai, que estavam desanimadas, Senhor, meu Deus, que estavam sem força, que a partir de hoje essas pessoas começam a ter a chama reacendida em seus corações. Pai, que o Senhor venha fortalecendo cada dia mais essas pessoas. Quebra toda a barreira do diabo. Vai quebrando todas as correntes, todos os grilhões, Pai, que tem atrapalhado essas pessoas. Que todos os demônios que não têm deixado essas pessoas jejuarem agora sejam amarrados no nome de Jesus. Eu expulso todos no nome e na autoridade de Jesus. Eu ministro o fogo do altar do Senhor sobre a sua vida. O fogo que arde sobre o altar não irá se apagar sobre a sua vida, nem no seu coração, no nome de Jesus. Porque eu e você, nós somos o altar do Senhor. No nome de Jesus. Que a partir de hoje, o Senhor te leve a níveis mais altos. Águas profundas em jejum. Não se contente com águas somente em tornozelos, em joelhos, nem na cintura. Mas que você venha mergulhar no mais profundo do Espírito Santo. Amém.